Olá, seja muito bem-vinda à quarta aula do projeto por um 2024 intencional. Nessa aula, você vai ver como fazer para que os seus objetivos estejam presentes na sua rotina, no seu dia a dia. Não adianta nada você fazer todo esse planejamento inicial, né, no começo do ano, e depois não trazer as atividades que vão te levar justamente em direção ao seu objetivo para o seu dia a dia. Então, a proposta dessa aula é mostrar como que você pode fazer isso? Trazendo as ações que vão te levar em direção àquilo que você deseja conquistar ou realizar em 2024. Aqui é que vai entrar a sua intencionalidade de uma forma mais prática. E antes de mais nada, já clica aqui no botão, se inscreve no canal, porque afinal de contas, a maneira mais fácil de trazer intencionalidade é trabalhar a sua energia. Você sabe que eu adoro falar sobre energia, porque quando nós cuidamos dela, nós cuidamos da nossa disposição, da nossa maneira de olhar para tudo que acontece no nosso dia a dia, e aí sim você vai trazer intencionalidade de uma maneira muito mais fácil. Então, ó, já se inscreve aqui no canal. Vamos começar essa aula para você aprender a trazer essa intencionalidade e também 6 segredos que vão fazer com que essa organização das suas metas, dos seus objetivos, seja muito mais fácil. Então, fica comigo, esses 6 segredos são fundamentais, eles foram transformadores para mim, eu tenho certeza que vão ser transformadores para você também. E para isso, eu vou compartilhar aqui a tela para que você veja o quanto você já caminhou nessas últimas aulas. Então, aqui você tem a visão de todo o projeto que foi o 2024 Intencional. Nós iniciamos com um balanço, depois nós passamos pela reflexão, pelo mapeamento, e agora nós chegamos na fase de planejamento, né? Então, agora é transformar aquele objetivo em algo que seja tangível para o seu dia a dia, para que você consiga trazer as ações para a sua realidade. Então, nós vamos trazer esse olhar pensando que nos slides anteriores, nas aulas de 1 a 3, você conseguiu perceber quais eram os pontos de dor, as categorias da sua vida que precisavam de mais atenção. Você também conseguiu descobrir o que você gostaria de mudar, né? Então, meus parabéns, isso aqui já foi um progresso incrível. E agora nós vamos abordar como você vai identificar qual é o passo a passo para a sua rotina, para que você tenha certeza que o caminho que está seguindo está alinhado com aquilo que você deseja conquistar. E para isso, eu vou trazer para você um tópico que talvez você já conheça, que são as metas SMART, mas aqui eu trago a meta SMART com uma ideia diferente. Eu chamo de SMART e eu já te explico por que eu mudei essa definição, que eu acredito que faça muito mais sentido. Você vai perceber também como você pode avaliar o seu rendimento, né, a sua progressão em 2024, evitando se comparar com outras pessoas. A questão da comparação pode ser extremamente desanimadora e ela é inevitável. Por isso que um dos segredos dessa aula é mostrar para você como não cair nessa tentação de se comparar com outras pessoas. Também vou trazer para você uma maneira que é muito fácil e muito rápida de você perceber se as ações que você escolheu estão gerando resultados. Foi tudo pensado assim com bastante cuidado para que você consiga fazer esse passo a passo, né? Para você ter certeza que não está mentindo para si mesmo. O objetivo que você traçou para 2024 está realmente acontecendo. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? O ponto de partida é a meta SMART. Não sei se você conhece, então eu imagino que você já tenha ouvido falar da meta SMART. Ela é a queridinha de quem trabalha com metas e com objetivos, mas aqui eu vou incluir uma letra nessa sigla, que é a letra E, por isso que eu chamo de SMART E, e esse E representa aqui as emoções que você deseja trazer para 2024, qual é a emoção que está associada com o objetivo que você criou. Então, não adianta nós ficarmos somente no lógico e no racional. Nós temos que trabalhar com as nossas emoções.
compreender as suas emoções é fundamental para você saber a sua frequência energética, em que faixa você está vibrando, porque é essa faixa vibracional que vai influenciar tudo aquilo que você cria, né? Tudo aquilo com o qual você se conecta. Por isso, para mim, a Meta Smart chama-se Smart E, porque ela traz também a emotion, né? Ela tem que trabalhar as emoções para que nós saibamos em que faixa vibracional nós estamos mais tempo, né? Vai oscilar, mas aqui a gente percebe qual é a principal faixa vibracional com a qual nós queremos nos conectar ao buscar um determinado objetivo. Então, aqui na ideia de usar a Meta Smart é trazer uma estrutura para o seu objetivo que faça sentido para você. Então, cada letrinha aqui ela tem um significado, né? O S significa que ela é specific, né? Então, uma meta específica. O M significa que é measurable, que é mensurável. O A é o achievable, que significa que ela é atingível. O R é de relevante, relevant, e o T é o time bound, ou seja, ela tem um prazo. Quando nós criamos uma meta, é importante que ela respeite essa estrutura, que seja específica, mensurável, atingível, relevante, que tenha um prazo, né? Quando que você intenciona concluir essa meta? Então, esse olhar é fundamental. E aí, o item extra que eu trago, que é a emoção que você quer associar com esse seu objetivo. Então, ela não vai ser somente inteligente, né? A meta Smart é uma meta inteligente, é que ela vai ser emocionalmente inteligente, para que você tenha essa percepção da energia, né? Da emoção principal que você quer trabalhar. Então, quando a gente pensa no primeiro ponto da meta, que é ela ser específica, esse é o ponto que vai te dar mais clareza para aquilo que você está realizando, né? Então, por exemplo, se o seu objetivo é ser mais ativa, você pode transformar esse objetivo como fazer 30 minutos de caminhada por dia, 30 minutos de exercício aeróbico, fazer uma caminhada na esteira do prédio ou da academia. Percebe? Aqui você está trazendo essa questão de ser específico. O que você vai fazer especificamente? Porque simplesmente dizer, esse ano eu vou ser mais ativa, é muito vago. Nós precisamos ter essa noção do que é ser mais ativo. É fazer uma caminhada, é praticar yoga, é correr, é andar de bicicleta. O que é ser mais ativo para você? Aqui é a especificidade, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da meta é a questão de ser mensurável. Então, você definiu que quer ser mais ativo. Aqui, você define com que frequência você vai fazer essa atividade. Então, se o nosso objetivo for melhorar a saúde, nós podemos transformar em atingir um nível de condicionamento em que você consiga subir 2, 3 lances de escada no prédio em que você mora sem ficar sem fôlego, sem ficar com a respiração muito curta. Essa é uma forma mensurável de perceber o seu progresso. Se hoje, quando você sobe a escada, você fica sem fôlego, perceber essa facilidade de respirar é uma medição, né, uma mensuração bastante clara do seu progresso. Então, esse é o indicador de progresso, é o mensurável. Nós vamos voltar nesse ponto, que ele é um dos segredos aqui, que vão fazer toda a diferença em 2024 para você. O outro ponto é que ela seja atingível, né? Não adianta, se hoje você tem, nesse exemplo da escada, tem dificuldade em subir 2 lances de escada, não adianta colocar uma meta que seja subir 10 lances de escada em um mês, que isso pode ser muito desafiador ou realmente ser impossível. Então, essa visão de que algo que seja atingível, que seja realizável sem sobrecarregar você. Então, é importante dar uma pausa e ter certeza de que a sua meta é realista, né? Acho que uma boa representação desse termo do achievable, do atingível, é ela ser realista. Se o seu sonho for aprender um novo idioma, a meta atingível pode ser você dedicar 20 minutos por dia para praticar esse idioma. Então,
evite metas que podem gerar uma desmotivação por serem muito ambiciosas. Quando eu dava aula de inglês, eu lembro que muitas vezes algumas pessoas questionavam como era o meu curso, como que eu oferecia essa estrutura do curso, e elas acabavam não fechando a aula porque elas não sentiam naquele momento que o inglês era uma prioridade. E aí, passados alguns meses, a pessoa voltava a me procurar, que ela queria fazer o curso de inglês rapidamente, porque ela tinha recebido uma proposta, às vezes de uma promoção ou de uma viagem, e aí o inglês tinha se tornado uma prioridade e elas queriam aprender em um prazo, às vezes, de um mês. Um prazo de um mês não é um prazo realista, concorda? Então, aqui, essa parte de ser algo realizável é este olhar bem pé no chão, né? De você saber que você consegue encaixar aquela atividade dentro da sua rotina. Esse exemplo do inglês eu sempre falava para os meus alunos, falava, olha, não adianta você querer fazer algo corrido, o inglês tem que fazer parte da sua rotina antes que você sinta aquele aperto no peito porque você precisa usar e não tem o idioma. Então, aqui é só um exemplo de como você pode olhar para essa questão de algo atingível. O outro ponto da meta SMART é ela ser relevante. Então, a relevância é a conexão que você tem com essa meta, né? Como eu disse no exemplo do curso de inglês, muitas vezes a pessoa tinha pensado em começar a aprender idioma, mas não era relevante para ela naquele momento. Ela não estava realmente comprometida com esse aprendizado. Então, ela consultava, mas ela não fechava a aula. Por quê? Porque não era relevante, não estava associado com os valores dela naquele momento. Se o seu objetivo, por exemplo, for avançar na sua carreira, uma meta relevante pode ser concluir um curso que te traga uma melhor empregabilidade, que seja um ponto que traga uma diferenciação para você, que torne você muito mais interessante ao olhar ali do seu chefe, da sua empresa que te emprega, para que eles olhem para você e falam, essa pessoa aqui tem exatamente o que nós precisamos nesse momento. Então, a relevância é esse comprometimento que a meta desperta em você. Né? Então, o quanto ela é relevante para você nesse momento para que você a busque. Esse é um ponto para você considerar também com bastante carinho. O outro ponto é ela ter um prazo, porque senão ela vai ser apenas um sonho. Ah, um dia eu quero fazer isso. Não, nós precisamos de alguma medição que seja mais específica de quanto tempo vai ser necessário para você realizar essa meta, esse objetivo. É claro que a vida acontece e que você vai fazer ajustes e não tem nada de errado em fazer ajustes, mas você precisa ter uma ideia de início e de fim. Caso contrário, ela vai cair na categoria sonho. Um dia eu faço isso. Se você não tiver um comprometimento de prazo para a realização dessa meta, você não vai sentir a necessidade de trazer as atividades para o seu dia a dia. Então, por exemplo, se o seu sonho para 2024, o seu objetivo é escrever um livro, você pode definir a meta, concluir o primeiro rascunho do meu livro de 50.000 palavras até 31 de dezembro. Percebe? Ela é específica, ela tem um prazo e ela é relevante para você. Pensa nessa questão de prazo para que você encaixe as atividades. Feita essa parte, nós chegamos aqui na emoção. Então, a parte que eu mais gosto quando eu olho para as metas Smart E é justamente pensar em qual é a emoção que eu quero trabalhar em mim quando eu faço as atividades que estão associadas com essa meta. Por exemplo, se eu quero ter uma melhor saúde, eu quero melhorar a minha qualidade de vida, as emoções que eu vou associar com isso é ter mais vitalidade, me sentir mais feliz, mais disposta, mais animada. Então, esse emocional, ele é o que vai influenciar mais a minha energia. Por isso que é importante você olhar com essa visão de trabalhar a sua energia. Então, você vai se sentir cheia de vida, vai se sentir disposta quando você faz isso, quando você aprende o curso novo que vai tornar você
muito mais competitiva para uma promoção, como que você se sente? Qual é a emoção que isso desperta? Pensa nesse aspecto. Feito isso, nós podemos trazer aqui um exemplo. Caso você queira, como meta para 2024, é criar um fundo de reserva de 6 meses. Você fala: olha, eu quero, minha meta esse ano é melhorar as minhas finanças, ter esse fundo de reserva, e eu vou chamar esse fundo de reserva de Fundo da Tranquilidade. Fundo da Tranquilidade, porque ele vai te trazer a tranquilidade, a liberdade de escolha, uma liberdade, um conforto maior também para uma mudança de emprego. Eu sempre falo sobre isso, né? Quando a gente trabalha essa questão de ter uma reserva financeira, nós nos sentimos muito mais seguras e amparadas para fazer escolhas, às vezes, significativas, como uma mudança de residência, uma mudança de trabalho. Essa é uma questão que eu falo muito dentro do curso FAP, mas para você ter uma ideia de como você pode trabalhar essa meta para 2024. Nesse caso, se a sua meta for criar um fundo de reserva, como que ela seria mensurável? Seria o valor exato que você precisa para 6 meses de despesas na sua vida. Essa seria a mensuração, né? Então, se as suas despesas são de R$ 3.000 por dia, você sabe que o seu fundo da tranquilidade seria ter uma reserva equivalente a R$ 18.000. Você tendo isso, você cumpriu a sua meta de deixar ali, ó, a sua reserva financeira para oportunidade, para tranquilidade. Então, essa seria a parte mensurável. A parte atingível seria as ações práticas, né? Seriam as ações práticas para você atingir essa meta. E isso pode incluir a reserva financeira que você vai fazer a cada mês, alguma atividade extra que você possa incluir para trabalhar essa meta, algo na sua casa que você não use mais e você possa vender para transferir esse valor para o seu fundo da tranquilidade. Então, quais são as ações, a parte prática mesmo, para criar essa reserva para você? Então, essa é a parte de atingível. O relevante, entender por que você quer ter uma reserva para tranquilidade. Então, nesse exemplo, a construção de um fundo de tranquilidade traz para você uma capacidade de lidar com mais calma no caso de um imprevisto, de uma mudança inesperada. Então, é essa sensação de que você está amparado, que você tem mais liberdade de escolha, que se alguma coisa surgir ali, uma oportunidade, você pode seguir a sua oportunidade com muito mais calma. Então, aqui você percebe qual é a relevância dessa meta, qual é a relevância desse objetivo. E um prazo, né? Então, em quanto tempo, realisticamente, né, botando ali o pé no chão, em quanto tempo você consegue levantar essa reserva de 6 meses? Quando você faz essa análise, esse vai ser o seu prazo. Pode ser que você consiga fazer essa reserva em 3, 6, 10 meses. É você quem sabe qual é o prazo realista para que você consiga tocar esse projeto. E a emoção? A emoção, nesse caso especificamente, pode ser a sensação de segurança, de tranquilidade que você vai ter quando você tiver realizado essa reserva de, nesse exemplo, R$ 18.000. Percebe? Então, quando você faz essa análise, você consegue identificar se você está no caminho certo. Vou voltar aqui o slide para te mostrar outro exemplo. Vamos supor que você queira fazer um desenvolvimento, um objetivo de ter mais chances de ser promovida na sua empresa. Vamos supor que essa seja a sua meta para 2024. A parte de especificidade pode ser você definir qual é a habilidade, qual é o skill que você tem que desenvolver que vai fazer com que você seja a candidata ideal para essa oportunidade que surge. Pode ser uma pós, um MBA, um curso específico. Então, essa é a parte específica. A parte mensurável é determinar qual é a ação necessária, né? A habilidade específica que você vai ter. Por exemplo, para promoção para um cargo de liderança, talvez você precise de mais habilidades de gestão, de lidar com pessoas, de conseguir expressar o seu conhecimento de uma forma mais clara e mais sucinta.
Então, você consegue fazer uma parte mensurável. Como você percebe que está desenvolvendo essa habilidade? Percebe como que isso funciona? É realmente transformar em uma métrica que mostre o seu progresso. Se você sabe que para conseguir um determinado cargo, você precisa se sentir à vontade, falando em frente a uma sala cheia de pessoas, e isso te dá um aperto no coração, nesse momento, quando você pensa nisso, você sabe que essa é uma habilidade que você precisa desenvolver. Então, à medida que você for se tornando cada vez mais confiante, ficando mais confortável em falar para várias pessoas, você percebe, consegue medir o seu progresso. Então, a questão mensurável, atingível. Como você consegue encaixar essa atividade? Então, se você precisa de um curso, qual é o tempo para esse curso? Você tem condições de pagar esse curso nesse momento? Você pode fazer um workshop, uma mentoria? Qual é a parte prática para você realizar essa habilidade? E a questão de relevância é você entender como que essa habilidade contribui justamente para o seu objetivo de ter mais chances de receber uma promoção. O prazo, então, se você sabe que para conseguir essa promoção você precisa de uma pós, o seu prazo vai ser o período dessa pós, né? Quanto tempo você precisa? Quando você olha para todos esses elementos da sua meta, você sabe que ela está bem estruturada e que você pode pegar cada um desses elementos e transferir para a sua agenda, como nós vamos ver mais para frente, e saber se está no caminho certo. E a emoção de você se sentir aqui capaz de assumir mais responsabilidade. Então, pode ser confiança, segurança. Qual é a emoção que esse objetivo desperta em você, certo? Vamos para o próximo. O próximo aspecto aqui é você encontrar o seu número. Esse é o primeiro segredo de qualquer meta. Deixa eu te explicar por quê. Independentemente do que você sinta um apelo, que você sinta um chamado para realizar em 2024, você vai precisar medir esse progresso para saber se está no caminho certo, se precisa fazer ajustes. E olha, lembra sempre disso. Definir uma meta, definir as ações dessa meta, não é algo que está gravado ali em pedra que você não vai poder fazer ajustes. Essa visão de que tudo tem que ser perfeito e que vai dar certo da primeira vez pode ser assustador e manter você paralisada. Traga flexibilidade para essa questão de ajustes. Por isso que eu gosto muito de pensar com o olhar do design thinking para o dia a dia. Então, você sabe que vai ter todo um processo de testar, realizar e ajustar. E um dos principais pontos para você não desistir é conseguir medir como que está o seu progresso. E aqui vem uma questão que talvez você não imagine. O Jon Acuff diz que o nosso cérebro ele vai sempre buscar uma maneira de avaliar como nós estamos lidando com esse desenvolvimento, com esse nosso progresso. E quando nós definimos um número, uma métrica, para nós fazermos a medição, nós conseguimos mostrar que esse processo de evolução está acontecendo ou onde ele precisa de ajustes. Porque se nós não mostrarmos para o nosso cérebro que esse progresso está acontecendo, ele vai buscar uma maneira de fazer comparações. Olha como que é isso, né? Essa questão da comparação, vou até mudar aqui a tela para você ver. Essa questão de comparação, ela é tão forte que o nosso cérebro, ele sabe que nós todos estamos em constante expansão e ele quer que você também continue evoluindo, continue expandindo. E se ele não achar uma maneira de medir o seu progresso, o que ele faz? Ele compara você com outras pessoas. E não precisa ficar com raiva dele. Ele faz isso com a melhor das boas intenções para ter certeza que você não está estacionado. Então, a ideia é boa, mas isso pode ser algo que acabe te desmotivando. Por isso mesmo que você definir uma métrica é essencial. Então, quando você define uma métrica, você mostra para o seu cérebro, de uma forma bastante objetiva, bastante racional, que você está dando os passos necessários, você tranquiliza o seu cérebro e ele não vai buscar comparação no externo. Caso contrário, ele vai fazer isso
automaticamente. E se nós pensarmos que atualmente nós temos tanta mídia social onde as pessoas editam as vidas e mostram só o lado que dá certo, só o lado bonito, essa comparação pode ser desleal, né? Então, você quer trazer mais qualidade de vida para a sua rotina e você está passeando ali pelo Instagram e vê pessoas mostrando atividades maravilhosas ao ar livre com a família inteira. Aquela foto pode ser uma pequena edição, né? Nós vimos uma foto que deu certo entre provavelmente 120 que deram errado para fazer todo mundo parar ali para a foto e sorrir e mostrar que a família está feliz e fazendo uma atividade juntas, percebe? Quando você tem uma métrica, o seu cérebro não vai comparar você com outra pessoa e dizer: ah, olha, aquela pessoa ali está fazendo tudo, e não somente ela está fazendo, mas ela convenceu a família inteira a participar com ela desse evento. Não é injusto uma coisa dessas? Então, ó, respira fundo e você tem que dizer para o seu cérebro qual que é a sua métrica, como que você vai fazer essa medição para ele fazer essa análise da evolução. Deixa eu te mostrar como que isso funciona de uma maneira mais prática. Então, você vai escolher o que você vai medir, quanto tempo você vai medir e onde você vai medir. A sua métrica vai depender, é lógico, do seu objetivo. Mas, por exemplo, se a sua meta for ler mais, você pode usar o que vou medir como sendo o número de palavras que você lê por dia, ou número de páginas, quantos livros você leu. Então, você vai definir qual que é esse número que mostra que está acontecendo ali uma evolução. Em relação ao fundo de tranquilidade que eu havia dito, né? Essa reserva financeira, o seu número, a sua métrica pode ser quanto dinheiro efetivamente você transfere para esse fundo de investimento, para a poupança, para onde você está guardando esse dinheiro. Então você olha e fala: não, olha, todo mês eu estou transferindo uma quantidade X e isso mostra que eu estou no caminho certo. Aí o seu cérebro sossega, fica feliz porque ele vê que você está em movimento, certo? Então, o segundo ponto, quanto tempo eu vou medir? De novo, vai depender do seu objetivo. Numa meta de leitura, se o seu objetivo for ler mais livros, eu sugeriria que você fizesse esse acompanhamento. Se eu falar diário, você vai sair correndo dessa aula? Tá bom, não vou falar diário. Vamos dizer que a sua meta, então, vai ter um acompanhamento semanal. Então, toda semana, você vai avaliar quantas páginas você leu, quantas palavras você leu, quanto contato você teve com aquele exercício, com aquela prática, com aquela ação que você deseja realizar. Eu trouxe essa questão da leitura para um prazo pequeno, porque leitura é um hábito. Então, quanto mais contato você tiver, é muito melhor você ler 10 minutos por dia do que reservar um dia para ler 1 hora. Porque se aquele um dia a vida acontecer e você não vai conseguir ler, você perdeu a oportunidade de ir desenvolvendo essa musculatura da leitura ao longo da sua semana, certo? Mas pensa, esse tempo de medição vai variar de acordo com o tipo de objetivo. Se nós pensarmos de novo no fundo da tranquilidade, né, que você tem que fazer essa reserva financeira. Se você recebe, por exemplo, o vale da sua empresa e o pagamento no final do mês, você poderia fazer o acompanhamento nessas 2 datas. Então, você se programou para fazer uma transferência automática. Quando o dinheiro entrar na sua conta, uma parte dele já vai para esse fundo. Aí, o seu acompanhamento seria 2 vezes por mês. Vamos supor que você é autônoma e você resolveu que todo mês você vai ter um dia em que você vai tirar uma quantidade X e fazer essa transferência. Então, o seu acompanhamento é 1 vez por mês, né? Então, quanto tempo você vai medir? Todo mês, nesse caso, até você chegar no seu objetivo. Qual é a proposta aqui? Quando você mede e você vê que você está falhando naquela ação, aqui é a percepção de que alguma coisa não está legal, que algum ajuste precisa ser feito, senão você recai naquela possibilidade de estar mentindo para você mesma. Você acha que está fazendo uma ação, mas não está. Então, por isso que é tão importante decidir uma métrica
quanto tempo você vai medir, com que frequência você vai medir e também o último ponto, onde você vai medir. O onde é a ferramenta mesmo. Se é analógico, se é digital, eu sou uma pessoa old school, eu gosto dos meus cadernos, eu já até dei uma olhada aqui para o meu bujo, o Bullet Journal, eu uso o Bullet Journal para a organização das minhas metas, eu gosto de escrever, eu gosto do papel, mas pode ser que você seja totalmente digital e você vai optar por alguma coisa que seja muito mais rapidinha. Mas pensa nisso, né? Então, quando nós falamos nesse acompanhamento, você vai decidir o que mede, quanto tempo mede e onde você mede. Aqui você já começa a ter uma clareza do quanto dessa atividade está realmente fazendo parte do seu dia a dia. E essa percepção é fundamental para você saber se precisa fazer ajustes ou não. Então, o próximo ponto aqui é programar as ações. Então, você definiu o objetivo, criou metas SMART e, em função desses objetivos, agora você vai identificar essas pequenas ações que você pode fazer e vai transferir essas ações, tarefas, verificações para a sua ferramenta de acompanhamento. Se vai ser a agenda, o bullet journal, alguma coisa online, um aplicativo, chegou a hora de você criar esse programa mesmo, esse planejamento das suas ações. Então, transfira todas essas tarefas para a sua ferramenta de controle. Uma coisa que eu aprendi com Tony Robbins anos atrás é que as tarefas que nos levam mais próximo do nosso objetivo devem ser as primeiras que aparecem no nosso calendário. Aquela famosa lista de tarefa que as pessoas fazem todos os dias. Aquela tarefa, se for uma tarefa sua diária, ela que vai ser a primeira da sua lista de atividades, porque se ela é prioritária, se é aquilo que você sentiu falta e que precisa estar presente em 2024 para trazer essa intencionalidade, ela é sua prioridade, chega primeiro. Se deixar para um momento oportuno ao longo do dia, esse foco pode ser perdido por conta das coisas que acontecem no dia a dia e quando você vai ver, não realizou a tarefa. Então, ó, topo da sua lista, aquilo que te leva mais próximo dos seus objetivos. Quando eu apliquei essa estratégia na minha rotina, foi quando eu comecei a ver mudanças significativas. Então, é claro que esse topo da lista que você vai atribuir para suas atividades, esse topo da lista vai ser de acordo com a periodicidade, com a frequência que você vai realizar uma determinada tarefa. Então, de novo, dando o exemplo de uma melhor qualidade de vida. Uma melhor qualidade de vida pode ser que todo dia você controle o seu consumo de água, então você sabe que aqui é uma frequência diária e você vai fazer a medição, né? Então, por exemplo, você definiu como número que você vai beber 2 litros de água por dia, essa é a sua métrica. Ao final do dia, você vai medir diariamente se você bebeu aqueles 2 litros de água por dia. Quer ver um exemplo bem prático de quanto uma métrica é atingível ou não? Imagine que você não tem o hábito de beber água. Se você nunca bebe água e já definir que você vai beber 2 litros de água por dia, pode ser que o seu corpo mostre uma resistência imensa a começar a lidar com essa quantidade de água. Então é muito mais prático para você começar com 500 ml. Olha, eu espero que você beba mais do que isso por dia. Aqui é só um exemplo, ok? Mas seria 500 ml, 1 litro, 1 litro e meio, 2 litros, 2 litros e meio, aquilo que for necessário. Mas você pode fazer essa evolução gradual, né? Então, se o objetivo for esse, você pode definir para cada semana uma quantidade X de água que mostra que está acontecendo um progresso em direção a esse objetivo. E isso vai para a agenda e você vai fazer o acompanhamento de acordo com a periodicidade. Se nós já pensarmos no fundo de reserva, naquele fundo da tranquilidade, você não precisa fazer um acompanhamento diário, não faria sentido nenhum. O acompanhamento vai ser de acordo com o prazo em que você faria a transferência para essa conta de investimento, para a conta poupança, certo? Você que vai determinar aqui com que frequência você tem que distribuir essas ações na sua agenda, na sua ferramenta de controle. E nós chegamos, então, em outro ponto, que é o segundo segredo aqui. O segundo segredo é: meça.
Se você definiu uma tarefa, definiu uma atividade, definiu a métrica, como que você vai medir? Se no exemplo do copo de água, é quanta água você bebeu no dia. Tem que medir. Se você definiu que o objetivo é aumentar a leitura no mês e você não conta quantas páginas, palavras você lê numa semana, não vai ter nenhum dado para você avaliar a sua evolução. Então, quando você definiu a sua métrica, você vai fazer a medição, porque essa medição vai ser a base para você fazer a comparação interna com a sua evolução e não deixar o seu cérebro viajar e comparar você com aquela pessoa que adora um livro, que é uma traça, assim como eu, que lê muito. Aí você fala, poxa vida, essa pessoa lê 3 livros por mês, 4 livros por mês, e eu estou tentando ler um livro a cada 2 meses. E aí desanima. Não, a métrica é sua, você definiu, mas você tem que medir, certo? Não vale fugir da medição, porque você precisa dessa estatística, desse número, para comparar o seu progresso com você mesmo e não com outra pessoa. Um exemplo que se encaixa bastante aqui também é quando você decide que vai correr, que vai começar a fazer uma atividade física que seja mais exigente. Então, vá fazendo pequenas medições para perceber que você está evoluindo, né? Então, quer correr 10 quilômetros, você vai começar caminhando, depois você vai intercalar caminhada com corrida, na verdade, caminhada com trote, depois uma corrida leve. Você precisa dessa medição para saber que está acontecendo evolução e domar o seu cérebro, evitar que ele faça com que você se sinta desesperada comparando com o desempenho de outra pessoa. Se eu não me engano, foi o John Acuff que comentou também uma vez que você não pode jamais comparar o seu começo de jornada com a jornada de alguém que já está ali, ó, na metade do caminho ou mais. Seria injusto. Então, meça. Segredo número 2. O terceiro ponto aqui é celebre. Nós temos uma tendência a esquecer de celebrar, especialmente se você estiver sob influência do arquétipo da guerreira, da artista ou da alquimista. São temas que eu trabalho dentro do curso do FAP, dos Florais Arquetípicos da Prosperidade. Os arquétipos nos influenciam muito. E esses 3 arquétipos especificamente têm uma tendência enorme a esquecer de celebrar. A guerreira é a principal, né? Por quê? Porque a guerreira, ela define os objetivos, as metas, ela é uma pessoa muito focada. E assim que ela realiza um objetivo, em vez de comemorar, ela já está pensando no próximo. Então, não tem aquele tempo de registrar que você está no caminho certo. E essa celebração não precisa ser necessariamente quando você já atingiu o objetivo, mas se na semana, voltando na questão da leitura, se em uma semana você já trouxe o hábito de leitura 3 vezes, né, 3 dias naquela semana, por meia hora cada um desses dias, já é um progresso. Comemore, celebre, faça alguma coisa simples que mostre para você que você está evoluindo em relação ao seu objetivo. De novo, essa questão da celebração vai trabalhar as suas energias yin e yang e funciona para criar resiliência, né? Você dedica a sua atenção, comemora que aquilo está acontecendo, que você está se aproximando do seu objetivo e você consegue ter mais motivação, ter mais força. Se você não comemorar as coisas pequenas, pode ser que você perca a motivação. Então, precisa ter um espaço ali para você celebrar. Celebrar é um ponto fundamental. Quarto segredo. O quarto segredo que eu trago para você é ignorar sentimentos negativos. Por que ignorar sentimentos negativos? Imagina assim, ó, se você aplicou o segredo número 1, que é escolher o seu número, a sua métrica. Se você estiver fazendo a medição, lembra, o primeiro é definir o número, o segundo é medir. Se você está fazendo essas partes, dentro do prazo programado, você já vai ter informações para mostrar ali para o seu cérebro que ele não precisa surtar, que você está evoluindo, que não precisa trazer narrativas que te desanimem. Sabe como que é essa narrativa que te desanima? Por exemplo, imagine que você quer perder peso e quando você sobe na balança, você vê que o peso não mudou. E
pelo peso não ter mudado, que aliás não é uma boa métrica para a questão de emagrecimento, se concentrar simplesmente no peso da balança, mas vamos supor que você tenha escolhido esse indicador para registrar a sua evolução. Se você subir na balança e a balança mostrar que não houve uma mudança, todo o seu esforço que você já pode ter feito, refeições mais saudáveis, ter se movimentado, coisa que você não fazia antes, você não vai considerar, não vai registrar que está acontecendo progresso. E por não registrar, né, a celebração, a medição que você está progredindo, esse esforço vai ser descartado. É como se você dissesse assim: viu, não funciona para mim, nada dá certo, não adianta eu tentar mesmo, eu jamais vou emagrecer. Ai, não, olha, esses são os sentimentos negativos. Respira, evita esse tipo de narrativa negativa, mostrando para o seu cérebro através das informações das medições. Então, se a balança não mostrou o resultado, nesse caso do peso, mas você tem ali documentado que as suas refeições estão mais saudáveis, que você começou a se exercitar ou está se exercitando com mais frequência, que você aumentou o consumo de água, isso já é um progresso. O peso em si, ele vai acontecer eventualmente, mas você já mostra para o seu cérebro que você está comprometida com esse objetivo e que está fazendo o necessário. E vai mandar a mensagem ali para essas narrativas internas negativas de que é para elas ficarem quietas, porque essa evolução está acontecendo. Enfim, use as métricas, os números que você escolheu medir e faça medição, que você vai ter ferramentas para comprovar para esse diálogo interno que diz que não vai dar certo, que não vai funcionar, você tem como mostrar que está funcionando sim. Pode ser que esteja levando um pouco mais de tempo do que você imaginava, mas você está no caminho certo. Combinado? Pensa nesse quarto segredo, porque nós esquecemos, nós focamos somente no resultado final e não vemos as pequenas evoluções que nós fazemos ao longo do caminho. Próximo ponto. O quinto segredo. O quinto segredo é que o essencial para qualquer objetivo é o tempo que você vai dedicar a ele. O tempo é o ponto fundamental aqui. Então, para você conseguir evoluir em qualquer meta que você tenha definido, você vai ter que dedicar tempo e esse tempo virá de algum outro espaço na sua agenda e não, você não precisa entrar na síndrome do dou conta, eu consigo, I can do it, não precisa. Você vai dentro do seu organograma, dentro do seu cronograma, você vai definir de onde vai sair o tempo para essa nova atividade, você vai acompanhar, mas você sabe que vai fazer ajustes ao longo do caminho. E o tempo aqui é essencial, porque é ele que te mostra essa evolução dos seus resultados. Como é que a gente pode explicar isso de uma forma assim bem simples? Se você dedicar 10 minutos para uma atividade nova, por exemplo, a corrida, como eu havia comentado, 10 minutos de corrida, você é um novato, mas, poxa, já teve uma movimentação, já teve uma mudança. Ainda não é aquela pessoa que corre com facilidade, mas hoje você já corre 10 minutos mais do que você corria ontem. É o tempo. Vamos supor que você insista e aí você já percebeu que ao longo de um mês você está dedicando 10 horas do seu tempo para essa corrida. Aqui você já virou um estudante, né? Então, essa mudança de descrição da sua capacidade veio associada com o tempo que você dedicou para isso que você está fazendo. E aqui poderia ser qualquer coisa, em qualquer área, uma habilidade nova que você queira desenvolver. Você vai ter aquele tempo associado a um pequeno contato com essa habilidade nova, depois o contato vai aumentando. Agora, imagina que você já tem 100 horas de dedicação para essa habilidade nova. Aqui já seria o que o Jon Acuff chama de scholar. O scholar seria como o acadêmico, que a gente diria, né? Ou seja, o seu comprometimento já está grande com essa atividade. 100 horas é significativo. Ele dá até um exemplo que com 100 horas você já pode pilotar um avião. Já pensou nisso? Então,
é a dedicação, o tempo que você dedica para essa atividade. E por último, você poderia colocar, aliás, nem é o último, ainda tem mais um ponto. 250 horas você já seria um profissional que faz aquela habilidade muito bem, muito distante de quem está começando agora. E se você continuar, gostou daquela atividade, empenha-se ao máximo, 1.000 horas representa um especialista. Então, olha como o tempo é fundamental para a sua evolução. O que quer dizer com isso, né? Abrir espaço para essa atividade que você quer realizar. Quando você abre espaço, você vê essa sua mudança de nível, você vê a progressão do seu talento, da sua habilidade, daquele conhecimento novo que você está adquirindo ou da nova qualidade de vida. Imagina como seria a qualidade de vida se você dedicasse 1.000 horas para cuidar da alimentação, da atividade física, da ingestão de água, ou se você dedicasse 1.000 horas para aprender um novo idioma. Aqui é o que faz o diferencial. Quanto tempo você está disposta a dedicar para essa atividade, certo? Pensa nesse ponto. E falando sobre isso, aqui também é uma frase do Jay Acuff, que ele diz: a agenda não mente. Por que a agenda não mente? Se você definiu seu objetivo, criou suas metas SMART, colocou essas tarefas ali na sua agenda, mas você não está fazendo o acompanhamento, outras coisas aconteceram e roubaram continuamente o tempo daquela atividade que te aproximaria do que você deseja realizar, você tem uma visão real, verdadeira, de que não está cumprindo o que tinha planejado. Por isso que ele diz que a agenda não mente. Se você colocou as tarefas na sua ferramenta, que pode ser em papel ou online, e aquilo não está entrando na sua rotina, alguma coisa está errada, né? Então, aqui que entra essa questão de eu planejei, mas eu não estou executando. Então, existe ali uma discrepância entre o que você gostaria de fazer e o que você realmente está fazendo. Então, ó, lembra, escreve isso na sua agenda. A agenda não mente, o seu dia não mente. Se não abriu espaço para aquela atividade, como você viu, já que o tempo é fundamental, se você não abriu espaço para essa atividade nova, muito provavelmente 2024 vai passar e você vai olhar para trás e falar: puxa vida, não fiz a mudança que eu queria ter feito. Então, ó, pensa nessa questão de trazer cada atividade que é relevante para a sua agenda e fazer esse acompanhamento de que elas estão sendo realizadas. Assiste essa aula aqui quantas vezes for necessário para que você tenha essa clareza da organização das suas metas, para que o seu 2024 seja assim intencional, para que você fale: poxa vida, olha, eu vou fazer isso aqui uma vez por semana, uma vez por dia, uma vez a cada trimestre, um evento semestral. É você quem vai saber qual que é essa periodicidade, mas se estiver ali, abre espaço, faz, dedica o tempo para você ver essa transformação que você quer. Um ano intencional é justamente aquele ano em que você vai direcionar a sua atenção para o que você deseja realizar. Para onde você leva a sua atenção, você leva a sua energia. Por isso que eu falo tanto de energia, né? Se você cuidar de 10 coisas ao mesmo tempo, a sua energia está dispersa, o seu foco está disperso e é muito mais difícil você conseguir fazer essa evolução de nível, porque a sua energia está muito fragmentada. Então, olha para isso tudo com muito carinho. E aqui, agora, eu deixo um convite para você. Se quiser conhecer mais do curso FAP, os Florais Arquetípicos da Prosperidade, que é uma ferramenta terapêutica que eu trago para trabalhar as nossas questões de dores em relação ao dinheiro. Então, muitas mulheres têm trauma, muitas não, todas nós temos traumas financeiros, coisas que nós aprendemos lá na nossa infância e que ainda nos mantêm presas a padrões repetitivos que dificultam a nossa evolução, dificultam a nossa facilidade em lidar com o dinheiro, com o nosso posicionamento, com uma melhora na nossa condição financeira. Essa intencionalidade que eu propus para você em 2024
tem como base pensar que 2024 é um ano de energia 8, energia de prosperidade. Esse ano é fundamental para você fazer essa mudança de paradigma, mudança do seu olhar. Então, eu deixo aqui um convite, a descrição sobre o FAP está aqui abaixo desse vídeo, porque eu quero conseguir criar uma rede de mulheres prósperas, uma rede de mulheres que conseguiram fazer essa cura do feminino com o dinheiro, sem medo, sem culpa, sem sentir que está fazendo alguma coisa errada. Pelo contrário, perceber que quando nós fortalecemos a nossa relação com o dinheiro, nós conseguimos ser uma contribuição muito maior, mais positiva e mais significativa para o mundo. É isso que eu desejo para você, certo? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, porque sempre vai ter conteúdo novo que fale sobre energia, sobre a nossa relação com as finanças, para que a gente consiga ser ferramenta de transformação. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.